Filosofia hermética. Eu vou falar para você de um sábio do Antigo Egito chamado Hermes Trismegisto, conhecido como também 3 vezes poderoso. Para vocês terem dimensão de Hermes Trismegisto, ele aparece na história como o grande sábio que teria conduzido Abraão, teria sido aquele que trouxe os ensinamentos para Abraão. E para quem conhece um pouco de religião, sabe que Abraão ele vai ser aquele que vai dar origem às 3 grandes religiões monoteístas que nós conhecemos, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Então esse conhecimento, gente, já repito para vocês, eu vou falar várias vezes isso. Aqui nós não vamos falar de temas e assuntos da teologia, não há nada religioso aqui. O que existe é uma doutrina filosófica, que nasce então com esse grande pensador do Egito Antigo, de 3.000 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Estou falando para vocês de Hermes Trismegisto. Na mitologia egípcia, ele aparece como essa imagem aqui. Não sei se vocês estão captando, não sei se conseguem enxergar. Essa aqui é a capa de um livro que eu vou falar hoje para vocês nessa conversa. Aqui está a imagem do deus Tote na mitologia egípcia. Ele é considerado, Hermes ele é considerado como o deus Tote na mitologia egípcia. E essa divindade os egípcios antigos atribuem ao homem que primeiro desenvolveu os hieróglifos, a escrita sagrada do Egito Antigo. Ele também é associado ao início dos números, e os números eles são tão importantes para as construções, para o comércio. Então Hermes Trismegisto ele é considerado como uma divindade no Egito, o deus Tote. Sempre você vai ver essa representação de uma ave, um pássaro chamado ibis, e se você notar o bico dele, forma como se fosse uma lua. Ele também é considerado no Egito Antigo como o deus da lua. Isso já traz uma importante contribuição para a gente entender um pouco quem foi Hermes Trismegisto, o professor de Abraão. Hermes, então, ele traz aqui, como deus da noite, justamente aquilo que está oculto. Conhecimentos e saberes que não podem ser disseminados livremente. Até mesmo porque tem muita gente que não está preparada para receber esse tipo de saber. A gente pode estar com o ouvido aberto, mas só que dependendo do conhecimento a gente não consegue entender, talvez não tenha maturidade ainda para entender esses saberes. Hermes Trismegisto é assim chamado como o pai da alquimia. Quem estuda a Idade Média sabe da importância dos alquimistas, a gente vai chegar lá também falando da alquimia para vocês. Esse livro que eu estou em mãos, de um historiador francês, esse Edouard Chouret, ele traz esse livro, Os Grandes Iniciados, e hoje a gente vai falar de Hermes. Bom, gente, nessa aula eu vou falar também de alguns ensinamentos que eu aprendi com um livro chamado O Caibalion. Agora sim. Para quem colocar aqui o e-mail, eu vou passar para todas as pessoas que deixaram o e-mail, eu vou trazer esse livro para vocês, que eu tenho em PDF, o Caibalion. É um livro onde ele demonstra de forma bem simples as 7 leis herméticas. Gente, esse conhecimento que eu vou trazer para você de 3.000 anos antes de Cristo faz com que a gente entenda melhor algumas leis que regem o universo. Alguns princípios que a gente consegue até observar. Hoje eu vou falar para vocês da primeira lei do hermetismo, chamado mentalismo. Mas existem outras 6. O princípio de correspondência, o princípio de polaridade, o princípio de frequência, o princípio de gênero, o princípio de... Olha, são 7, eu não sei se eu vou me perder aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum. Qualquer coisa eu venho na minha colinha, mas vamos lá. O princípio de vibração, de polaridade, de ritmo, causa e efeito e de gênero. Então, além desse princípio que eu vou trazer para vocês, a gente vai estudar nessa sequência, todos os dias, às 20 horas, vamos falar para vocês dessa filosofia hermética. Vamos começar com um termo. Por que hermetismo? Por que hermético? Hermético significa fechado, secreto. Um tipo de conhecimento que ele não pode sair, justamente porque esse conhecimento não é para todas as pessoas. Nas antigas civilizações, somente esse conhecimento era passado aos iniciados. Aqueles que entravam nas escolas iniciáticas do Egito, da Grécia, de Roma, são escolas que ensinavam a filosofia, essa doutrina, que eu vou tentar explicar aos poucos para vocês. Da onde que nós temos esses princípios, gente? Já falei de Hermes, mas isso tudo está registrado em um livro chamado Caibalion. Quem colocar o e-mail eu vou mandar
para vocês por e-mail, mas também um outro livro chamado Corpus Hermético, e também um documento que teria sido transcrito pelo próprio Hermes chamado A Tábua de Esmeralda. Esse tipo de conhecimento deu origem às ciências ocultas, à alquimia, à astronomia e também o ocultismo. Mas lógico que esses assuntos que estão dentro de outras escolas como a maçonaria hoje, faz com que a gente tenha aí um certo desenvolvimento de algumas práticas, né, que a gente pode levar, ou seja, fazer com que essa teoria, se bem entendida, se transforme em atitudes práticas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e por isso que eu acho que é um conhecimento tão válido, tão importante para todos nós. Então vamos falar hoje